Ele é um pensador, questionador que usa da palavra para ecoar as coisas que ele acredita e pensa. A gente pode falar semiólogo de formação, mas filósofo por excelência. Eu estou falando de Francisco Bosco, ou Chico Bosco, como ele gosta de ser chamado, lá em Ponte Nova, de repente, né? Chico é filho de um dos maiores da música brasileira, João Bosco, e imagino tanto de história que esse camarada já não deve ter vivido ao lado de grandes nomes da nossa história e da nossa cultura. O papo vai ser demais, viu? Fica sentado aí, que rapidinho eu volto com o Chico. A nossa casa é... Te falei que o roteiro já queimei ali, o diretor vai xingar, mas tá queimado. Que eu já queria fazer aquela árvore genealógica, cara. Sabe por quê? Você, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, é mineiro. Tem jeito, cara. E você sabe que mineiro, aquela onda do 6 degrees of separation, para mineiro, é muito... É menos, é tipo 2 ou 3. Eu tenho uma ligação muito forte com Minas, né? O microfone tá bem posicionado? Já tá um. Já tá um. Já tá um. Eu tenho uma ligação muito forte com Minas. Assim, eu passei boa parte da minha infância em Minas. Mas eu gostaria de me reconhecer mais mineiro, que para mim seria um grande elogio, porque agora eu vou comprar amizade com 2 grupos e inimizade com 21. Eu acho o povo mineiro e o povo baiano os melhores povos do Brasil, assim. Cara, mas eu assino embaixo. Você assina embaixo? Eu acho os mais... Assim, Minas, porque são os mais hospitaleiros, muito gentis, muito generosos. Por exemplo, na casa da minha família, lá em Minas, né, assim... Tem algum funcionário, sei lá, cara, tem um motorista de táxi, me deixa lá e vai esperar para depois me levar para algum lugar. Entra para tomar um cafezinho, comer um bolo, sabe? Tem um negócio humano. Pô, uma vez eu me lembro, cara, eu me perdi numa estrada e não tinha ainda GPS, celular, essas coisas. Me perdi na estrada de Minas, assim. Aí parei num posto de gasolina, tinha uma mulher frentista, entendeu? Eu falei, cara, sabe como é que eu faço para chegar em... Não sei se era São João, Tiradentes, para onde é que eu tava indo? E ela falou, ih, pai, eu não sei não, mas peraí que eu vou ligar pro meu pai, que ele sabe. Ela ligou pro pai, o pai tava vendo jogo de futebol, aí ele interrompeu, ele falou no telefone comigo, foi me passando as instruções. Cara, isso bom demais. Não ia acontecer no Rio de Janeiro, entendeu? É bom. Outro dia uma amiga minha aqui de São Paulo foi pra BH e o post que ela fez em rede social foi assim, cara, eu sentei no meio-fio pra dar uma respirada. 5 minutos depois eu tava na casa de alguém tomando café, eu não entendi até agora o que aconteceu. É isso, Minas Gerais. Você nasceu no Rio, mas quando você fala que você tá ligado foi por causa de Ponte Nova, né? Ponte Nova ali, nas reuniões de família, provavelmente, né? Sim, meus pais são de Ponte Nova, né? Eram quase vizinhos, se conheceram adolescentes, são casados a vida inteira, né? Meu pai tem uma família muito grande, eram 10 irmãos. Então você pode imaginar a quantidade de primos. Eu tive essa entidade extraordinária, formativa, assim, na minha infância, que foram os primos. Numa cidade, Ponte Nova, que a gente se reunia para passar as férias de verão em Ponte Nova. Então ficava 1 mês, 2 meses. Com, cara, 30 primos. Numa cidade onde você, com 10, 11, 12 anos de idade, você podia andar a cidade toda. Eu andava Ponte Nova toda. Então, no sentido de liberdade ali, que é muito formativo em mim e que vem, sobretudo, de Minas Gerais, né? Você tem memórias afetivas, assim, dessa época, Chico? Assim, de... Cara, eu podia viver isso aqui de novo, por exemplo. Coisa que toca o coração, que você... Você é um cara romântico, né, cara? Você é um cara que vive, né? É a minha leitura. Te conheço por 2 amigos... Já trocamos algumas ideias, mas a leitura que eu tenho de admiração pela tua obra e pelo que você representa hoje no universo, não só da literatura, mas do universo de pessoas que colocam o pensamento à crítica alheia, né? Você é um cara romântico, assim. Porque romântico é uma palavra que pode significar muita coisa.
Boa. Mas eu estou entendendo que você está chamando de romântico alguém que, apesar de, no meu caso, ter uma vida intelectual, racional, é alguém que está perto também da vida, tanto do ponto de vista dos acontecimentos, quanto do ponto de vista da elaboração e expressão da subjetividade dos afetos, né? Boa. A história que você contou da menina que ligou pro pai, que pegou e te explicou onde chegar, Sim. é uma história romântica. Eu tô falando desse ponto de vista, talvez. Sim. Sim, eu tô sempre muito, muito próximo da vida. Assim, isso é uma coisa importante, assim, na minha trajetória intelectual. Eu comecei como poeta, velho. Olha só. E a poesia é o gênero talvez mais próximo da vida, né? Como todas as tradições literárias, e não só literárias, assim, você vai achar na poesia escritores e linhagens que, digamos assim, se afastaram da vida. São poesias fechadas em si, metalinguísticas, que são extraordinárias também. A poesia concreta, por exemplo, ou antes dos poetas concretos, para só ficar no Brasil, um poeta como João Cabral, de Melo Neto, não na obra toda, mas em boa parte dela, então tem essa tradição. Mas eu acho que quando a gente fala poesia, fala poeta, sobretudo a palavra poeta, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, eu acho que é uma pessoa próxima da vida. Eu acho que se eu for falar poeta, o primeiro poeta que me vem à cabeça é Vinícius de Moraes, por exemplo. Eu acho que é quem melhor simboliza o que seria uma forma de viver poética. Que é, no fundo, talvez, uma forma de viver não burguesa. Burguês, para além de ser uma classe social, é um modo existencial também. Muito fundamentado num princípio de conservação, de lucro. Enquanto que a poesia é um estado existencial voltado à aventura, às intensidades afetivas, mesmo que isso custe, muitas vezes, o princípio de conservação, né? Então, entendi. Nesse sentido, eu tenho algo disso, sim. Eu ainda quero falar um pouquinho dessa época sua aí, de, Rio de Janeiro, escola, começando a formação. Você sempre percebeu que você tinha talento, assim, para materializar o real? Do jeito que você acabou de falar comigo. Cara, você sabe que o Sartre, filósofo francês, tem uma biografia sobre um grande autor francês, que é o Jean Genet. É uma biografia gigantesca, assim, tem até umas 800 páginas. Eu não li ela toda, não. Mas eu li uma parte dela e tem uma frase nela que eu nunca me esqueci, que o Sartre fala, falando sobre o Genet, né? Que o talento não é exatamente um dom. É uma saída que você inventa em situações desesperadas. E isso vale muito para minha vida, assim. Eu, na transição, eu tive uma infância bastante feliz, muito feliz. Eu vivi uma época do Rio de Janeiro em que ainda era possível brincar na rua. Anos 80, né, velho? Sim. Anos 80, para quem tem filho, a gente sabe que é uma época muito diferente da de hoje, né? Então, eu circulava muito a cidade, cara. Eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu pegava ônibus, ia para cima e para baixo, andava para cima e para baixo. Então, eu tive uma infância com muita liberdade, uma infância muito afirmativa, muito feliz. Na transição da infância para a adolescência, eu tive problemas que envolvem situações que envolvem outras pessoas. Eu não posso entrar aqui, porque senão eu entraria na intimidade de outras pessoas. Tá. Mas que foram problemas que me atingiram muito profundamente. Mas problemas que você conseguia materializar. Problema mesmo, tipo assim, sei lá. Por favor, não cite nomes, mas Sim. cara, a vida acabou, quebrou aqui uma amizade, isso aqui não pode acontecer mais. Problemas graves. Problemas graves e que me atingiram, assim, no centro do meu ser. Caramba. Então, eu virei uma pessoa melancólica nessa época, assim. E tem uma foto minha, velho, que eu fui encontrar anos depois, assim, que é uma foto em que eu entendi tudo o que eu era naquele momento. Assim, é o retrato da melancolia. Eu tô comendo um hambúrguer numa sanduicheria de nome Chaplin. Então tem o logo, assim, escrito Chaplin, e eu tô comendo um hambúrguer e eu tô tão melancólico que a minha mandíbula, ela não tem nem força para mastigar um hambúrguer, sabe? Então eu tive esse momento da minha vida que eu fiquei muito fragilizado
E nesse momento eu tive um encontro com os livros, com o conhecimento, e isso me refundou, assim, eu reinventei o meu eu, o meu ser, por meio do conhecimento. Aí você constitui uma outra linguagem, e nós somos feitos de linguagem, né? Sim. Então eu me reafirmei socialmente, eu me reafirmei subjetivamente. Até hoje, para mim, o meu eu, ele começa aí. Olha só. O eu que vem antes, assim, ele para mim, ele é tão diferente daquilo que eu me tornei, que primeiro, eu não me reconheço nele, e segundo que, para falar a linguagem dos psicanalistas, assim, especializados em trauma, eu acho que eu fiz algum nível de dissociação. Entendi. Tanto que, cara, eu encontro alguns amigos meus de infância, e eu tenho vários amigos de infância, assim, e eles contam várias histórias em que nós estávamos juntos, eu não lembro de nada. De nada. É como se eu não tivesse vivido aquilo, provavelmente por ter feito essa dissociação para me proteger, entendeu? Entendi. Um pouco um resumo, assim. Entendi, cara. E aí veio a parte ali isso até os 18 anos ali. Isso até uns 16, 17. Quando eu tenho 16 ou 17 anos, eu sofro um acidente. Um acidente também grave, um acidente mesmo, que me deixou hospitalizado por 1 mês. Caramba. E sem andar por quase 5 meses. E aí juntou tudo meio que nessa época. Esse acidente também me salvou também, porque eu estava precisando me reinventar e eu não tinha forças, porque eu estava fragilizado e o meu meio social me fragilizava. E quando eu fiquei convalescendo durante esse tempo todo, o meu encontro com a literatura, que tinha começado 1 ou 2 anos antes, assim, ele encontrou uma situação propícia, porque eu fiquei ali isolado de todo mundo. Então eu radicalizei ali o meu encontro com a literatura. Nesse processo eu entendi que tinha elementos na minha vida que estavam me fragilizando e que eu deveria renunciar a eles. Ok. Então renunciei a certos modos de viver, renunciei a muitas amizades e me refundei sozinho, assim, sozinho. E eu me lembro, cara, eu me lembro com uma clareza enorme, assim, de todo esse processo, mas sobretudo da saída desse processo, sabe? Eu me lembro um dia eu descendo a ladeira de casa, assim, com o sol nas minhas costas, e eu me sentindo pela primeira vez muito forte e muito livre, com a vida pela frente. Que coisa. E não com a vida para baixo, como eu me sentia antes, entendeu? Sim. E essa é uma memória que você tem muito viva. Importante, né, cara? É uma memória muito viva. Você acha que quem tem... Não sei se eu posso colocar dessa forma. A gente tem muitos amigos em comuns. E uma dessas amigas, que é uma amiga querida que eu tenho, cara, falou comigo assim, pô, ela é muito amiga de sua irmã. Didi e Júlia se conhecem, falam direto. Aí falou assim, pô, o Chico quase morreu, cara. Eu acho que ela estava se referindo a esse acidente. É esse, né? Sim. E foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Eu levei um tiro. Caramba. Uma bala perdida. Meio perdida, assim. Pô, eu não sabia disso, Chico. É uma história pública? É uma história pública. É uma história que eu não gosto muito de contar, porque ela é meio mal contada. Porque eu estava com amigos em Niterói, no Rio de Janeiro. Isso faz muito tempo. Eu tô com 48 anos, né? Então foi há 31 anos atrás. Sim. E na época não tinha celular, não tinha nada. Sim. Eu estava no carro de um amigo meu. Nós éramos 7 ou 8, estávamos em 2 carros. E nós nos perdemos na volta. E aí essa coisa do Rio de Janeiro, assim, sem querer, a gente entrou numa favela. E aí nessa favela eu tomei um tiro, assim, que eu não era nem, sei lá, não era... Eu não entendo o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, entendeu? Mas foi isso. E estourou a minha perna, aquela coisa toda, assim. Foi isso. Foi grave. Caramba. Eu não consigo nem imaginar. A gente tinha um amigo em BH que aconteceu isso com ele, assim, na... BH tinha muito, não sei se o Rio teve isso, assim, tinha muitos grupinhos da Zona Sul, dos
homens como eu, né? Brancos, héteros, não sei o que se juntavam ali pra fazer confusão, né, cara? Sim. E numa dessas confusões, esse menino tomou um tiro, a gente não sabe de onde veio, não sabe quem deu, não sabe se, sabe assim, parou no hospital. Ele era namorado de uma grande amiga nossa, o Pedro e a Cacau, e foi incrível, foi assim, incrível como que ele também teve essa coisa de falar, não, agora a vida vai ser outra coisa, né? Eu acho que uma das coisas assim que eu acho que a vida exige e proporciona, é claro que isso, como todo o resto, depende também de condições materiais, objetivas e tal. Mas é você ser capaz de lidar com o que a gente poderia chamar de dialéticas, por meio das quais você pega um movimento negativo e se apropria desse movimento, pega a energia dele e transforma isso em um movimento existencialmente positivo. É um pouco assim como um judô existencial. O judô é um esporte que eu admiro especialmente porque o judô ele tem isso que eu estou chamando de uma dialética, né? Você pode se aproveitar do movimento do adversário contra você e invertê-lo em seu favor, né? Entendi. Então isso é uma coisa que isso tem muito a ver com a filosofia do Nietzsche, assim, pelo menos com a leitura que eu faço, assim. Tem muito isso no Nietzsche, assim, você fazer esses movimentos em que você transforma uma dificuldade em uma coisa positiva, ou é capaz de interpretar alguma coisa que normalmente é interpretado de uma forma negativa como de uma perspectiva positiva. A questão da saúde da doença no Nietzsche, por exemplo, é bem interessante, assim. É por aí. Esse episódio te ajudou a escolher a academia? Você já sabia que você ia para lá? Não. A academia entrou na minha vida de uma maneira muito pragmática, assim. Eu, nessa época, portanto, né, eu saio desse processo com 16, 17 anos, 18 anos, assim, já como um leitor e escritor. Eu comecei a escrever poemas. Eu sou, aliás, provavelmente o recordista mundial dessa tradição semi-oculta da literatura, que é dos livros renegados pelo autor, né? Eu publiquei 3 livros de poema, muito, muito jovem, e todos eles, portanto, muito ruins. Aquilo que deveria ser um acontecimento estritamente privado, eu transformei em acontecimento público. Por eu ser filho de uma pessoa famosa, que eu cresci vendo meu pai e os amigos dele publicarem coisas. Então eu achava que era natural, quando na verdade é um ponto avançado de um processo de construção de linguagem, né? E nesse momento também, para minha infelicidade também, assim, teve uma mudança de tecnologia de impressão, teve uma máquina de offset que barateou muito o custo de edição. Então você imprimia um livro fazendo uma parceria com a editora, isso me fudeu, esse negócio. Até hoje eu sofro em sebo, assim, procurando. Mas eu já era, portanto, leitor, já era um escritor, já sabia que a minha vida estaria necessariamente relacionada a essas atividades de leitura e escrita. Mas eu tinha que conciliar isso com a dimensão material, objetiva, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro e ter uma carreira a partir disso? Eu não me imaginava professor nesse momento, tendo carreira acadêmica. Então eu fiz uma faculdade de jornalismo. Só que ao longo da faculdade de jornalismo foi ficando muito claro que não era jornalismo o que eu queria. Eu fiz uma faculdade de jornalismo que era uma faculdade meio precária, não era uma boa faculdade, porque por conta desse processo que eu narrei aí de melancolização, eu me tornei um péssimo aluno. Então, quando eu fiz vestibular, eu estava no ponto mais baixo desse processo. Fiz vestibular cedo. Aí eu só passei por uma faculdade ruim. Mas essas coisas do Brasil, né, cara? Nessa faculdade ruim, eu conheci 2 ou 3 professores extraordinários. Mudaram sua vida. Que mudaram a minha vida. Olha só. Entendeu? E, na verdade, eu considero que eu não me formei nessa faculdade, eu me formei neles. Você sabe o nome deles? Se lembra? Sim. Ivo Lucchesi, faleceu há poucos anos atrás. Aloísio Pereira de Menezes. Depois a gente rompeu. Eu nem me lembro direito por quê, assim, mas isso, depois de muitos anos, não interessa, né? Foi uma pessoa importantíssima na minha formação. Ele era psicanalista.
Gilda Korff Diegues também, foram as principais figuras, assim. Mudaram minha vida, né? Professor é um troço muito sério, né, velho? Cara, professor, eu falo isso, cara. Quando o que muda a tua vida, você lembra o nome, o sorriso, os trejeitos, como que entrava em sala de aula, né? Eles são poderosos mesmo. Professor é muito sério. Eu dei aula durante poucos anos em faculdade, né? Porque quando eu defendia a minha tese de doutorado, e aí viria a etapa de eu fazer concurso e tentar me tornar professor de universidade pública, e eu tinha lançado um livro muito importante na minha trajetória, que se chama Banalogias, e foi um livro que mudou a minha vida, foi um livro que abriu portas para eu me tornar uma espécie de intelectual público freelancer, que é o que eu sou até hoje, entendeu? Entendi. E aí eu me tornei essa figura e achei que esse era um caminho mais interessante do que ficar na universidade. Entendi. Supondo que eu passaria num concurso, né? Que também é uma coisa super competitiva, Sim. né? E não me arrependo dessa escolha, mas para voltar ali a sua pergunta, então chegou no momento em que eu entendi que eu tinha que seguir uma carreira acadêmica, E aí me preparei para ser professor, fiz mestrado, doutorado, me preparando para ser professor. Até que eu lancei esse livro, abriu-se um outro caminho e eu segui esse caminho. Como que você falou? Intelectual? Qual que é a tag? Intelectual público freelancer. Intelectual público freelancer, maravilhoso. Mas eu tenho um outro nome, cara, para você. Uau. Eu fiquei pensando. Eu acho que você fundou... Eu não sei se já existe, às vezes a minha falta de conhecimento nessa área, profundamente assim, pode ser que já exista algo parecido ou com um termo diferente. Mas eu acho que você é um filósofo gonzo. Eu fico honrado, acho bonito. Eu acho, cara, eu acho que você tem isso, assim, é um filósofo gonzo. Eu enxergo muito do que você escreve nos poetas que eu curto, assim, principalmente da safra do beatnik, né? Sim. Você tem muito, assim, e os livros também, sabe? Assim, a forma que você escreve, acho que tem essa pegada, assim. Eu falei isso com o Lenine, você tem um talento que eu não sei se você se reconhece nele, podemos até falar de talento de novo, mas eu não sei se você se reconhece nele. Várias vezes eu mando vídeos seus no Papo de Segunda para amigos, mas com o seguinte intuito, Chico. Cara, é isso que eu queria te falar e eu não consegui. Entendeu? Assiste aqui o Chico falando e vê se você entende o que eu quis dizer aquele dia. Eu não consegui materializar, mas eu acho que ele falou melhor do que eu. Sim, eu entendo. E aqui eu não vou ser imodesto. Eu concordo com isso, assim. E eu acho isso bonito, porque eu também tenho isso em relação a outras pessoas, assim. É como se essa experiência que você está descrevendo fosse algo do tipo... esse cara, ele me mostrou que eu penso alguma coisa que eu nem sabia que pensava. A gente fica com a sensação de que já estava ali em nós, né? Uhum. Mas que, de repente, é formulado de uma maneira que a gente não seria capaz de formular. Sim, eu reconheço. E aí entra no último livro seu que eu li, que é esse aqui, que eu achei uma coisa incrível, mas eu confesso que em alguns momentos eu falei, cara, vou partir pro embate, porque tá me... E aqui tem uma coisa que, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu não tive coragem de grifar, porque aquele texto que você fala sobre grifar um livro, eu falei assim, não vou, cara, mas eu marquei de um jeito diferente. Você dobrou aí? Eu dobrei, tá vendo? Eu faço isso aí. Aí eu faço isso quando eu tô sem lápis. Quando você tá sem lápis. Eu falei, não vou grifar o livro, eu vou ficar aqui. Mas eu queria ler algumas coisas pra você e queria que você comentasse em cima, pode ser? Claro. A primeira que eu achei sensacional, que eu acho que tem a ver com essa história do filósofo gonzo, é isso aqui. Você fala assim, ó, o ensaio veste blazer, a crônica vai de chinelo, o tratado enverga fraque e cartola, o artigo usa terno puído, o romance é um bazar e a poesia está nua. É isso, é um pouco um bom resumo do que a gente conversou até agora, assim. Eu gosto muito desse fragmento, feliz que você tenha escolhido ele. A poesia está nua, né? É como se a poesia fosse o... Não é verdade o que eu vou falar, tá? Mas talvez as pessoas entendam onde eu quero chegar com isso, assim. É como se a poesia fosse um grau mínimo de escrita, assim, o mais próximo da vida. Não é verdade, porque eu tendo até a pensar que a poesia é o grau máximo de escrita, assim. O Ezra Pound, que é um poeta e teórico importante do século XX, tem essa frase, que é uma frase conhecida, que ele fala que poesia
é a linguagem carregada de sentido ao máximo, sabe? Mas é isso, a imagem mais forte do poeta, né? É essa imagem de alguém que tá traduzindo as experiências da vida, né? Para as palavras de uma maneira que o leitor consiga capturar aquela experiência vivida nesse meio frio que é a letra, a linguagem verbal, né? Porque a poesia está nua. Dito isso, você acha possível haver bons poetas que não vivem de fato o que escrevem? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É porque a literatura, assim como a filosofia, tem várias tradições, várias linhagens, né? Eu, particularmente, em poesia, tendo a preferir essas linhagens que estão mais próximas da vida. Em filosofia também. O Deleuze, que é um filósofo francês, Gilles Deleuze, né? Ele tem uma argumentação com a qual eu concordo profundamente. Ele fala o seguinte: os conceitos, todo conceito, ele remete a um problema. Então, o que é um conceito? Um conceito, ele nasce assim: você está observando a realidade e você vê que tem alguma coisa que se repete na realidade, mas que as pessoas não estão se dando conta de que há uma relação entre fenômenos aparentemente distintos, mas você consegue identificar um denominador comum nesses fenômenos distintos. Então você amarra esses fenômenos com a linha desse denominador comum. E essa amarração é um conceito. Esse conceito, portanto, ele está explicando um conjunto de fenômenos, né, que são os problemas que estão na vida. Ora, os conceitos, eles são formados no interior de determinadas disciplinas. Você tem conceitos na antropologia, você tem conceitos na filosofia, você tem conceitos na teoria da literatura, né? Então, os conceitos, eles pertencem às disciplinas, mas eles remetem a problemas, e os problemas pertencem à vida. Entendeu? Então, no limite, assim, os conceitos, ou pelo menos os bons conceitos, ou pelo menos os que eu considero serem bons conceitos, eles remetem à vida. Agora, na filosofia, há tradições que se afastaram muito disso que a gente está chamando de vida. A filosofia hoje é dividida entre filosofia continental e filosofia analítica, que é uma coisa que está ligada à lógica, que é de uma abstração incrível, tá preocupada com a epistemologia, com as condições de possibilidade do conhecimento. São jogos abstratos, lógicos, cognitivos, assim, impressionantemente inteligentes. Não é a minha praia. Poesia também, você tem tradições de poesia metalinguística, que tem escritores absolutamente extraordinários. Também não é muito a minha praia. Às vezes é. No caso do Brasil, por exemplo, os Irmãos Campos, Décio Pinhataro, concretismo, um movimento extraordinário no Brasil, né? Você vê a própria figura dos Irmãos Campos, você vê que não são... são, digamos assim, os antípodas do Vinícius de Moraes, entendeu? Mas são grandíssimos poetas. Então tem tradições muito diferentes, né? Sim. Eu vou voltar aqui já. A obra... eu imagino que você tenha tido a oportunidade de estar com pessoas extraordinárias do emocional brasileiro, né? Em função de ser filho de quem você é. Eu lembro que eu tinha um professor de violão. O meu primeiro contato com a obra do teu pai foi de raiva. Porque eu tinha um professor de violão que ele me ensinava a tocar violão. E ele tinha um danado do acorde João Bosco. Então ele falava, agora nós vamos para o acorde João Bosco. E o acorde João Bosco era um que eu nunca conseguia fazer. Porque o meu dedo tinha que fazer não sei o quê e tal. E ele fazia aquilo em 10 sequências harmônicas, num tempo 4x4, que, sabe? E eu falava, cara, não vou tocar. Não gosto desse cara, não vou tocar. Mas depois, obviamente, fui vendo a grandeza e toda a poesia que tem na obra dele. E aí eu te faço essa pergunta. Eu imagino que você tenha tido contato com pessoas, né? Você esteve em mesas de pessoas que estavam lá, sei lá, de repente, teu pai, Vinícius, daqui a pouco chega sei lá quem, né, e tal. Você lembra de alguma mesa que te impactou com esse tipo de diálogo que a gente está tendo, assim, as pessoas falando de coisas triviais, mas ao mesmo tempo tão legais e profundas que você fala, cara, nossa, que mesa incrível. Muito.
Eu herdei muitas amizades do meu pai, né? E agora está acontecendo uma coisa bonita, assim, que está acontecendo um movimento inverso. Meu pai está ficando amigo de alguns amigos meus, entendeu? E eles estão ficando amigos, assim, independente de mim, sabe? Se encontram, tal, não sei o quê. E é muito bonito esse movimento, né? Mas, cara, me lembro de muita coisa, né? Assim, sei lá, amigos do meu pai que foram muito importantes para mim. Bom, o Aldir, Sim, né? Aldir. Quando eu nasci, era criança, eles estavam separados. Mas, a certa altura da minha vida adulta, eles se reaproximaram. E eu fui uma das pessoas que participou dessa reaproximação. Eu via o sofrimento que isso causava nele, né? Então, eu fui uma das pessoas que encorajou, assim, essa reaproximação. E aí tive a alegria de poder conviver com o Aldir durante alguns anos. É uma pessoa extraordinária. Eu considero o Aldir, assim, e não só eu, obviamente, né? Sob alguns aspectos, o maior letrista da história da canção brasileira. Sob outros aspectos, são outros letristas. Mas acho um gênio total. E era uma figura muito emotiva, muito afetuosa, né? E gostava de beber, como todo mundo sabe. Teve um dia que ele já tinha tomado uns goró. E ele falou pra mim, eu te amo, e me deu uma cabeçada no peito, assim. Um tipo de expressão. Mas não é só que ele deu uma cabeçada, ele deu a cabeçada e falou, eu te amo. Veio pelas duas vias, entendeu? Mas tantos, cara. O Ali Salomão, Antônio Cícero. E você e ele eram muito amigos. O Antônio Cícero se tornou muito meu amigo. Muito meu amigo. Foi uma grande perda para mim a morte dele. Recente, assim. Foi um impacto enorme para mim, assim. Continua sendo. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Porque foi uma morte escolhida, né? Assim, como que você... essa morte é uma morte extraordinária, né? Cara. Ela é extraordinária, por várias razões, assim. Talvez a principal seja o paradoxo que ela mobiliza, né? Porque abrir mão da vida, assim, é uma coisa que exige uma força extraordinária, né? Então, como é que você tem algo nessa decisão, assim, que coloca um desafio para todos nós, assim, que é quando a minha vida não estiver valendo a pena, eu terei força suficiente para recusá-la, né? Assim, porque normalmente o fim da vida está associado à fraqueza, à perda da força, né? Mas o Cícero, ele fez da sua morte o último ato de autonomia e racionalidade. Da vida dele. Muito racional, Ele estava muito racional. Ele foi numa exposição sobre surrealismo no Centre Georges Pompidou, na véspera, e depois tomou o remédio. E morreu. Então, tem uma coisa de força, né? E ao mesmo tempo tem uma outra dimensão disso, porque para quem conhece o Cícero, a morte dele é o retrato mais fiel do que foi a vida dele, porque ela mistura liberdade. O Cícero é um poeta e um filósofo da liberdade. Racionalidade. O Cícero é talvez um dos últimos kantianos vivos, assim. Então ela mistura racionalidade, liberdade. Um terceiro elemento que eu esqueci, mas isso aí é suficiente, né? Assim, isso é muito Cícero. Ele morreu rigorosamente como ele viveu. Sim, sim. E isso tem muito a ver também com a origem da filosofia. Essa expressão hoje, ela é uma expressão que ela está super sob suspensão. Há algumas décadas atrás havia um consenso maior sobre a origem da filosofia, e esse consenso estava relacionado a um predomínio europeu, anglo-saxão do pensamento. Felizmente, o mundo intelectual hoje ele é muito mais descentralizado por meio dos movimentos que se chamam de descolonização. Então, hoje em dia,
a gente lê muito mais pensamentos africanos, orientais. Eu estou o tempo todo indígenas, né? A minha formação foi uma formação basicamente europeia e brasileira, né? Mas hoje em dia, se você pegar minha mesa, tem indígena, tem oriental, tem africanos, né? Pô, que saco, velho. Não, mas você estava falando do Cícero, daí da filosofia, que hoje tem um outro tipo de definição, que não vem ao caso. A origem da filosofia. A origem da filosofia. Isso, corta aí, por favor. Vai entrar do jeito que tá. Normalmente eu sou... não, cara, eu tenho tanto orgulho de fechar todos os meus parentes. Eu tô dormindo muito mal. Por quê? Então eu tô... Vamos terminar a origem da... Vamos, termina e eu te pergunto isso, mas antes de perguntar, eu vou anotar aqui, que antes de perguntar isso, eu vou te perguntar uma outra coisa. Não, esse é um bom assunto. Só para a origem da filosofia. É isso que eu queria falar. O terceiro elemento era esse, na verdade, assim, que a morte do Cícero tem a ver com a relação dele com a filosofia grega. A filosofia grega antiga, a suposta origem da filosofia, né? Ela está muito relacionada ao pensamento que então os filósofos chamavam de pensamento ético. Tá. Porque a filosofia antigamente chamada pré-socrática, hoje também, esse nome também está disputado, mas a filosofia pré-socrática nasce como um pensamento da physis, que é um pensamento do que a gente traduz como natureza. Então, os primeiros filósofos estão pensando no elemento primordial da natureza, Tales, Anaximandro, aquela coisa toda, né? Mas aí vem a geração, que é essa geração disruptiva, que é a de Sócrates, Platão, Aristóteles. Ela é disruptiva, tanto nos temas quanto na modalidade de pensamento. A modalidade de pensamento se aproxima mais do registro que hoje em dia a gente reconheceria como analítico. Tá. Se você vai ler Heráclito, Anaximandro, é uma coisa mais perto do que a gente hoje entende como poético ou mítico. Se você vai ler Sócrates por Platão e Aristóteles, está muito mais perto do que a gente reconhece como analítico, né? Mas os pensadores aí, éticos, são pensadores que pensavam a vida, a forma de vida, a polis, né, a política. Para eles, era fundamental que as suas vidas correspondessem às suas ideias. Entendeu? Então, acho que tinha algo muito profundo no Cícero que vinha dessa transmissão da filosofia antiga. Então, ele morreu rigorosamente de acordo com como ele viveu. O que coloca mais um desafio para pessoas que têm uma relação com a filosofia, a beleza disso, entendeu? Sim. Por tudo isso, eu acho a morte do Cícero um evento extraordinário. Não é a mesma coisa, mas o David Bowie, quando faleceu, ele programou tudo, né? É uma coisa impressionante. E eu lembro, a Joana, minha filha que você conhece, é produtora aqui do podcast, ela é muito fã de David Bowie. E quando o David Bowie morreu, e do jeito que ele morreu, e ele foi soltando aquele, né, o pós-fácil, tudo que ele foi fazendo, ela ficou, Chico, tipo, ela chorou 15 dias, cara. Parecia que tinha perdido o melhor amigo. Mas E era o melhor amigo, né? Como que você sobreviveu como que você tá sobrevivendo ao luto desse amigo nessa decisão? Cara, foi bonito, assim, porque os amigos do Cícero, eu não era um dos principais, assim. Eu era bastante amigo do Cícero. Mas o Cícero tinha amigos de décadas e décadas e décadas, né? Esses amigos se organizaram a partir do Marcelo Pis, que era o marido do Cícero, e muso também, objeto de vários poemas dele. Se organizaram e houve algumas rodadas assim de celebração da figura dele. Então a gente se encontrava na casa de alguém. Legal. E cada um levantava e falava sobre ele, fazia uma homenagem, depois lia um poema, um trecho de filosofia. Eu participei de pelo menos 3 dessas. Aí tirei uma canção no piano dele, assim, que eu amo, e praticamente todos os dias eu toco essa canção. Que lindo. E tenho certeza que vou voltar à obra dele em algum momento. Eu gostaria de escrever um livrinho sobre ele, assim. Provavelmente não vai acontecer, mas eu tenho esse desejo. Sim. Então, tá dentro de mim, né? Entendi. Bom, meu sócio no podcast é o Grupo Zelo, né, cara? Que é a maior assessoria funerária do nosso país. E aí, para eu entender de um tema tão delicado pro brasileiro, eu tô lendo tudo. Eu leio tudo, Chico, tudo, cara. Apareceu na minha frente, eu pego, leio, venho, não sei o quê.
Por que você acha que é tão difícil a gente lidar com a morte, cara, no nosso país? Acho que não é só no nosso país. Eu acho que tem uma grande mutação histórica em boa parte da humanidade, que é a emergência da modernidade enquanto tempo histórico. A emergência da modernidade, ela significa basicamente o que o Nietzsche chama de emergência do super-homem, Übermensch. As pessoas não entendem direito o que é isso. O super-homem seria o homem que num determinado período histórico atinge um grau de consciência do seu desamparo ontológico no cosmos. Então, assim, é porque a espécie humana, ela surge e o seu processo de hominização está muito ligado a formas de invenção de uma transcendência. Por razões óbvias, né? Imagina um homem pré-histórico, ele está completamente desarmado, desamparado diante de forças da natureza e de outras espécies animais, diante das quais ele é nada, então ele morria por nada. Então ele tinha que inventar narrativas que dessem conta daquilo, né? Então tem várias etapas isso aí. Provavelmente tem uma primeira etapa que é a etapa dos sacrifícios, que é uma tentativa de entender a morte por meio da sua reprodução. Então a morte é alguma coisa que se abate sobre o ser humano. Então provavelmente, ou possivelmente, essa é uma tese de alguns filósofos, né? O sacrifício teve essa função antropológica, assim, de você tentar entender aquele acontecimento reproduzindo. E primeiro como sacrifício de humanos, depois como sacrifício de animais, depois com a invenção de deuses politeístas, depois o monoteísmo. O monoteísmo já é uma invenção avançada, assim, historicamente falando, né? E a modernidade seria esse momento em que, por diversas razões, né, as navegações mostraram que as culturas são muito diversas e que as pessoas cultuam diferentes deuses em diferentes lugares. Então, isso já dá um certo abalo, né? Falei, rapaz, não tem um Deus só, tem vários deuses. Então, será que tem Deus mesmo, né? Depois você tem o surgimento do que seria a física moderna com a astronomia. Então, aquela aventura ali, Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, todo mundo queimado, Inquisição, fogueira, etc e tal. Mas aí o deslocamento de uma visão heliocêntrica para uma visão, de uma visão geocêntrica para uma visão em que a Terra ela é parte de um sistema muito maior. Sim. E ela é uma parte mais ou menos irrisória. Sim. Aí depois a descoberta, ainda dentro da física, de que as leis que regem o cosmos são leis físicas que dispensam uma figura transcendental que é Deus. Então você tem um conjunto de acontecimentos na modernidade que vai, para quem está acompanhando esse processo, né, para a parte da humanidade que estava acompanhando isso conscientemente ou não, isso vai tornando o ser humano ao mesmo tempo mais desamparado, mas o obrigando, portanto, também, por outro lado, a assumir as rédeas do seu destino. Isso é o que o Nietzsche chama de super-homem. Entendi. Hã? Caramba, cara, eu tenho uma sensação mais... Eu acho que isso se resume na seguinte coisa: a gente tem medo do desconhecido e você mostrou tanto que o desconhecido Sim. atuou ao longo da linha do tempo em Sim. cima das nossas sociedades, né, Isso, cara? Estamos falando a mesma coisa. Ah, Então, por que é difícil lidar com a morte, né? Porque houve um momento da história humana, milhares e milhares e milhares de anos, que nós criávamos narrativas justamente para evitar a angústia da morte. sim. Né? Sim. A partir de um certo momento histórico, assim, ficou mais difícil evitar essas narrativas. Ora, tem duas respostas para isso. Isso aí traduz boa parte dos conflitos no mundo hoje. Uma parte da humanidade, uma parte menor, abraçou essa ideia do super-homem. E isso aí, de novo, tem a ver com condições objetivas materiais. É mais fácil você abraçar a ideia de super-homem quando você tem ar-condicionado e comida todo dia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque as suas condições objetivas, elas são melhores. Perfeito. Tá?
Mas isso aí, tem um livro de um filósofo conservador, eu tenho um pouco de pena dos progressistas de esquerda, assim, que acham que o conservadorismo é todo um lixo e tal. A história do conservadorismo tem coisas incríveis. Uhum. Tem muita coisa ruim também. E lamentável como princípio político e tal. Mas tem esse conservador inglês chamado Michael Oakeshott, inglês ou americano, acho que não é inglês, do século XX, assim, que tem um texto exatamente sobre isso, assim, ele fala como é que nessa passagem do mundo pré-moderno para o mundo moderno, nessa emergência da modernidade, surge simultaneamente a antimodernidade. Porque aquilo que para alguns significou liberdade, autonomia, para outros significou desamparo e angústia. Uhum. Então você reforça o princípio do conservadorismo religioso. A necessidade no mundo contemporâneo, um mundo de muita desigualdade, muita pobreza, muita violência, a necessidade das pessoas criarem uma narrativa transcendental de consolo, ela é muito forte. Né? É fácil de emplacar. É fácil de emplacar, assim. E por um lado é bom, né, cara? Assim, sim, tem que ter, claro. Se o problema das religiões monoteístas não é o consolo é maravilhoso, eu adoraria ter. A angústia da nossa finitude é uma coisa horrenda, né? O problema é que normalmente isso está... Normalmente não, isso está necessariamente associado a ideia de que o mundo tem um fundamento positivo, que é Deus. Uhum. E que esse fundamento positivo, ele se expressa num conjunto de normas. Porque se o mundo tem uma origem determinada, essa origem determinada, ela determina que a experiência humana deve ser de uma forma para todo o sempre. Isso se traduz politicamente em opressão das formas de vida que não estão previstas nesse cânone, né? Entendi. E esse é talvez o grande conflito do mundo. Uhum. O conflito que, resumidamente, a gente poderia chamar de conflito entre conservadores e progressistas. Uhum. E ele está num momento muito agudo, porque a gente vem... pelo menos desde os anos 60, né, quando teve a revolução comportamental, revolução sexual, revolução de gênero, conjunto de revoluções ali dos anos 60, o mundo veio numa agenda progressista muito forte. É verdade. E isso na última década, aí é um assunto super complexo, que teria que ter outra conversa para a gente falar só disso. Mas isso incomodou muito os conservadores, né? Aí está tendo um backlash agora, né? Não, entendi. Vou voltar aqui e vou ler mais um... Pronto. Entendi. Tá. Vou ler mais uma orelhinha aqui, porque eu não tive coragem de sublinhar, né? Você sabe por quê, né? Mas essa aqui também é boa, ó. A escuta é uma atividade. Há pessoas que nada falam e nem por isso têm boa escuta. Há outras que têm excelente escuta, mesmo falando muito. Nunca nos relacionamos tão intensamente com uma pessoa como quando acabamos de nos separar dela. Essa aqui bateu. São dois fragmentos diferentes, né? O primeiro, sobre a escuta. Escuta é um traço ético muito importante de qualquer sujeito, né? Concorda? Sim. É evidente que você tem uma escuta extraordinária. Bom, você está numa posição profissional aqui em que você tem que escutar. Mas eu já vi muitos entrevistadores que não têm boa escuta. Você pode perfeitamente entrevistar alguém sem escutar nada. Sim. Você pode ter um roteiro ali que você faz a pergunta e você nem ouve o que a pessoa falou e você faz a pergunta seguinte. Ou você pode estar conversando com alguém e a pessoa está falando, você já está pensando o que você mesmo vai falar, né? Isso é não ter boa escuta. E a primeira coisa que você me falou aqui quando eu entrei é que você ia meio que jogar o roteiro para o alto, porque a boa conversa é a conversa orgânica, é a conversa em que a escuta ativa ela vai produzindo outras questões. Sim. Certo? Sim. E você pode exercer isso mesmo falando muito. Eu que estou aqui no papel de entrevistado, estou falando muito mais que você, e, no entanto, estou escutando o que você está falando, e isso faz de uma conversa a conversa vir. A outra parte aí que você leu... E essa aqui, quando eu li, eu falei, cara, agora eu não vou agredir porque eu sou um cara educado, né? Formado na PUC, de Minas Gerais. Amigo da Didi, amigo de tia Beth.
Mas aqui bateu porque, como a gente conversou ali, eu me separei recentemente, né? Nunca nos relacionamos tão intensamente com uma pessoa como quando acabamos de nos separar dela. Você não precisa me bater porque a vida já me bateu. Então, assim, já... É isso, né? Porque quando você se separa, você está vivendo um processo subjetivo, embora de separação, é um processo de intensidade enorme em relação ao outro, né? Uhum. Que é o que a psicanálise chama de trabalho de luto, né? Sim. Não à toa trabalho de luto. Eu tô em luto. De verdade. Aquilo te mobiliza muito, né? No seu caso, foram mais de 30 anos de casamento, né? Então, pô, é impossível você sair de um casamento dessa natureza sem se rasgar todo, né? Assim, você traz boa parte do outro e cara, você viveu mais de 30 anos com alguém. O que isso significa em termos do jargão psicanalítico, de economia pulsional? Isso significa que a sua libido, ela está atravessada por aquela pessoa com quem você conviveu, assim, durante décadas. Durante décadas, o seu desejo, os seus hábitos, os seus comportamentos, eles estavam mediados por aquela pessoa, né? Uhum. Você retira aquela pessoa, então, para onde é que vai a libido? Uhum. Né? Então, o trabalho de luto é isso. O trabalho de luto é o seu desejo reaprendendo a encontrar outros objetos com os quais se relacionar, porque ele se relacionava intensamente com aquele objeto, aquele objeto saiu, e agora? Né? Só que tem um momento ali que é muito difícil, porque o desejo está acostumado a ir para aquilo. Sim. Então você sente saudade, muita gente volta, porque o desejo volta. Sim. O negócio é abandonar um cachorro. O cachorro vai voltar para casa, entendeu? Sim. O luto bem-sucedido é o luto que consegue substituir um antigo objeto por novos objetos. Isso é um luto bem-sucedido, né? Quando é que o luto dá lugar à melancolia? Quando o sujeito... O que é a melancolia para o Freud? É quando o sujeito se recusa a abandonar o objeto imaginariamente. Porque isso é mais forte, eu acho, quando se trata de morte. Pois isso me interessa. Repete, por favor, quando o sujeito... Você vai entender. Se você perdeu seu pai, por exemplo, ou... Eu detesto falar isso, assim. Eu falo isso, eu fico imediatamente emocionado. Mas eu acho que o pior acontecimento que alguém pode sofrer é perder um filho. Cara, eu entrevistei uma pessoa que perdeu um filho, cara. Então, eu chorei na hora, cara, com ela. bicho, Você já emocionou assim, e eu também. Eu posso passar por tudo na vida. A única coisa que eu não posso passar é isso. Então, eu entendo, por exemplo, como deve ser difícil você fazer um trabalho de luto com a morte de um filho. Porque você não quer abandonar o filho na sua cabeça. E para você continuar vivendo, em alguma medida, você tem que abrir mão daquilo para o seu desejo voltar a se relacionar com o mundo, né? Então tem muita gente que melancoliza. O que é a melancolia? A melancolia é a recusa a abandonar o objeto na sua cabeça. Então você fica vivendo como um fantasma. Sim. Por isso que a melancolia, quando você olha uma pessoa melancólica, né? O melancólico, ele tem esse caráter meio etéreo. Ele não pisa firme no chão. Entendeu? Porque ele é como se ele tivesse perdido a conexão firme com a realidade. Ele está com uma conexão muito forte com alguma coisa que não existe mais. Deixa eu te fazer uma pergunta mais hip hop, mais rua, mais direta, mais crua, mais... Você tem medo, cara. Eu sei que você pensa sobre isso, você escreve sobre isso. Mas de uma forma mais assim, crua mesmo. Você tem medo. Você acabou de se emocionar falando, né, dessa possibilidade. Quebrar uma linearidade que a gente é educado é terrível, né? Eu tenho que ir. Eu quase que assim, eu exijo que eu vá primeiro que meus filhos, né? É uma exigência que eu faço perante tudo que eu vi. Você tem esse medo? Cara, o medo não é um afeto forte na minha vida, assim.
Eu posso sentir medo eventualmente, né? Uhum. Mas assim, eu tenho alguns afetos que são afetos estruturantes na minha vida. O amor é um afeto muito estruturante na minha vida. A alegria é um afeto estruturante na minha vida. Infelizmente, a ansiedade é um afeto muito estruturante na minha vida. Esse é do afeto da família triste. Uhum. Já que a gente está conversando sobre filosofia, tem esse grande filósofo do século XVII, que é o Baruch Spinoza, que tem esse livro chamado Ética, que é um livraço, assim, um dos grandes livros da história da filosofia, né? A parte 3, para quem se interessar, toda dedicada aos afetos, uma descrição dos afetos e tal. E o Spinoza fala que você tem duas grandes famílias de afeto. A família que descende do afeto primordial da alegria e a família que descende do afeto primordial da tristeza. E nós sentimos alegria e todos os afetos correlatos quando nós realizamos uma potência. Nós somos constituídos por potências, então quando nós realizamos uma potência, sentimos alegria. Nós temos a potência de dançar. Quando a gente dança, a gente fica alegre, a gente realizou uma potência. Nós temos a potência de pensar. Quando a gente pensa, a gente está alegre, etc. e tal. E a tristeza acontece quando, por qualquer razão, nós estamos impedidos de realizarmos nossa potência. Então, sei lá, ciúme, por exemplo. O que você sente quando você tem ciúme? Você está capturado imaginariamente ali, você não consegue pensar em outra coisa. Então você está triste, você está sem potência. Todos os afetos da tristeza, o medo inclusive, tem a ver com a falta de potência. Entendi. O meu afeto da família triste principal, que me acompanha todos os dias, é a ansiedade. É a ansiedade. Por isso que você está dormindo mal, cara? Por isso que eu estou dormindo mal. Muito mal. Mas como que você... Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma dimensão histórica, cultural nisso, né? Eu tenho para mim que a ansiedade é o grande afeto do século XXI. Tá. A ansiedade tem uma relação com o capitalismo, tá? Porque o capitalismo é um sistema que ele é um sistema que ele tem uma relação permanente com o futuro. Eu falei aqui há pouco para você sobre burguesia e tal, né? A classe social que corresponde à emergência do capitalismo é a burguesia. E o que é o burguês? O burguês é a figura que vive para o princípio do lucro. E o que é o lucro, se não uma figura do futuro? O lucro, você está sempre fazendo uma atividade que vai te dar alguma outra coisa. Entendeu? Sim. Ora, o que é a ansiedade? A ansiedade é um afeto que nos retira do presente. A ansiedade, ela é um estado de relação com a iminência de alguma coisa que vai acontecer e que te preocupa. Sim. A ansiedade é uma forma de preocupação. Você está preocupado com um futuro. Entendeu? Sim, sim. Então você tem um trabalho para entregar, você fica ansioso enquanto você não terminar aquilo. Você está prestes a receber uma notícia importante, você fica ansioso. É normal que a ansiedade acometa as pessoas diante de determinadas circunstâncias como essas que eu estou falando. Só que a gente está vivendo num tempo em que a ansiedade ela é estruturante. Primeiro por causa do capitalismo, porque o capitalismo deixou a gente fora do presente. O capitalismo é um sistema que deixa a gente fora do presente. Mexe muito como o nosso desejo, né? Tira o nosso desejo, a gente fica... Exato. Né? A gente fica fora a gente fica fora do aqui e agora, né? Sim. E outra coisa, cara, são as telas. Putz, essa... Né? Tela é uma coisa super ansiogênica. E eu, embora, assim, eu seja um intelectual de ofício, então, assim, eu tenho que ter tempo fora de tela, eu tenho que estudar, eu estudo livros, né? Eu tenho uma capacidade de concentração, por exigência do meu ofício, muito maior do que a média, mas ainda assim, eu estou em contato como qualquer pessoa, pego meu celular 200 vezes por dia, né, cara? E o que te preocupa hoje, cara? Você consegue materializar, assim, o que te preocupa no futuro? Eu não gosto de falar de futuro, mas assim, nos próximos anos, assim, tem uma coisa... Na minha vida particular ou na vida coletiva? Eu acho que eu entendo e sei que você vai responder que a vida coletiva atua em cima do particular, claro, né? Tem um grau de para onde vai esse entorno que eu me coloco, né? Que é muito importante. Mas
eu tenho a sensação, pelo menos isso acontece comigo, a maioria, os maiores focos da ansiedade na minha vida estão muito relacionados a como que eu atuo dentro das coisas que eu me proponho a fazer, né? E eu consigo materializar a ansiedade. Essa noite eu não dormi direito. Tá aí, vamos lá, eu acho que você vai entender o que eu tô falando. Essa noite eu não dormi direito, dormi pessimamente, acordei algumas vezes, fui estudar os roteiros, dei uma lida e tal, porque eu estava preocupado com a qualidade do produto que a gente está lançando. Eu quero, assim, eu desejo que as pessoas ouçam o que a gente está falando, que eu acho que é importante para um grupo de pessoas, sabe? Então, pô, tenho me dedicado, tenho estudado, tenho lido, tenho feito as coisas. Então, não foi uma noite boa porque eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu consegui materializar. Bom, se eu consigo materializar, como que eu posso reverter isso naquele dia? Não foi possível ontem. Beleza. Você tem essa racionalidade na tua ansiedade? Então, isso que você está me narrando, eu chamaria de uma ansiedade eventual, pontual. Se, por exemplo, se o motivo dessa sua ansiedade for uma coisa que vai durar 2 meses, sei lá, e você estiver dormindo muito mal, você vai no psiquiatra, provavelmente ele vai te receitar ou um ansiolítico, ou um Zolpidem da vida, mas com cuidado, e vai retirar quando a fonte da sua ansiedade desaparecer. O meu caso já não é esse. O meu caso já é uma ansiedade inconsciente, estrutural, e que piora diante de situações pontuais, mas que ela já está comigo. Entendi. Assim, mesmo que esteja tudo bem na minha vida, nunca está tudo bem. Uhum. Mas assim, racionalmente, eu olho para os problemas e vejo que eu sou capaz de... Assim, nenhum problema é muito grave, entendeu? Todos aqueles problemas podem ser resolvidos. Eu tenho 3 filhos, então é evidente que eu tenho uma vida complexa, eu sou casado. Então eu tenho problemas, né? Eu tenho um custo de vida alto e sou intelectual público freelancer, eu não tenho estabilidade. Então eu tenho problemas, mas eu tenho muitas saídas também. Então não é isso, cara. Tem uma ansiedade de fundo cuja gestão eu já não estou conseguindo fazer. Eu vou começar a meditar, por exemplo. Eu estou louco para começar a meditar, que era uma coisa que eu sabia que ia me fazer bem, mas que eu estou adiando. E agora eu tomei a decisão. É bom quando a gente toma uma decisão interna, né? Total. Então essa decisão já está tomada, assim. E quais recursos você já tentou, assim, além agora da meditação? Esporte, por exemplo? Então, eu faço bastante exercício, né? E exercício é uma das principais armas contra a ansiedade, né? Mas já não está dando conta, entendeu? Entendi. E eu entrei nesse negócio, assim, de tomar ansiolítico. E no começo eu tomava só quando eu tinha insônia pontual, mas depois comecei a ter muita insônia. Quando eu vi de uns 2 anos pra cá, eu tô tomando todo dia. Caramba, cara, entendi. E aí você entra nessa dinâmica, que é uma dinâmica de vício, né? Que é assim, que o seu organismo vai ficando acostumado com aquilo, então... Tem que ir um pouco mais você tem que ir um pouco mais. Evidentemente, isso é uma coisa que não vai dar certo. Sim. Então, eu vou ter que... A meditação é uma outra arma que eu vou tentar. Senão, eu vou ter que fazer uma análise mais sistêmica da minha vida e tentar mudar forma de vida para ver se isso melhora. Eu tenho recursos, eu tenho possibilidades, eu enxergo, mas também eu sei o que na minha forma de vida está piorando um pouco, mas a gente se apega à forma de vida, né? Sim. A minha forma de vida, ela tá boa, só que ela está produzindo um efeito colateral terrível, que é esse da ansiedade. Então eu vou tentar melhorar isso sem mexer no sistema todo. Entendi. Se não der certo, vai ser chato. Você acha que escolher as pessoas certas para estar do teu lado, principalmente aí quando sai... Sempre. Né? Absolutamente amizade, decisivo. É decisivo, né, cara? Eu sinto isso também. Absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo. Você tá dando uma limpada, assim, sem avisar, né? Porque você é um cara... Engraçado você falar isso. E tem essa questão também. Imagino. Assim... cara, nossa energia bateu desde o dia que a gente se conheceu ao vivo. Não, mas tá essa agora você foi tipo... mas assim, tô ligado, cara. Porque eu tô nessa fase aí que você tá. Sim. E eu não sei se você acredita nisso, mas assim, eu fiz 50 ano passado, né? Não sei se isso é invenção do homem, de falar dessas coisas, das mudanças de fase,
né? E de tudo mais. Aí você lê alguma coisa que te impressiona em relação a isso. Mas eu comecei a ficar meio cabreiro, assim, de dar uma limpada na minha vida. Aproveitando também o momento que eu tô e tudo e tal. Não sei, cara, eu sinto que você tá nesse momento aí também. Acho que a gente vai ficando mais velho, a gente tem menos tempo, factualmente, né? Uhum. Então a gente tem menos tempo a perder, né? E a gente tem mais recursos para entender isso. A gente tem mais recursos para entender a natureza do nosso desejo, o que é realmente importante para nós, o que é periférico. Então, assim, acho que tem coisas que são periféricas que, se estão nos fazendo um pouco mal, a gente começa a cortar. E cada vez mais a gente fica ali com as coisas mais importantes, né? Você tem que vir mais... Vai mais para BH, cara. Mas família é uma coisa. Família é um dos núcleos da minha vida, assim, né? Meus filhos, a minha casa, né? Meu casamento ali. Seus pais estão com saúde, Chico? Estão, cara. Estão firmando assim, né? Meu pai é chocante, né? Meu pai tá com 78, eu acho. E tá trabalhando como se fosse um adolescente, até demais, eu acho, entendeu? Eu não me meto na vida dele. O dele que você escreve as letras lá, sim, um descasso. Descasso. Não, o cara é um gênio, né? Esse é um gênio, né? Eu sou um cara inteligente, assim, né? Mas ele é bonito você reconhecer isso, que eu acho que é uma coisa que... Não tem nenhum problema. É um gênio. Um gênio. Um troço, pô, eu fico, cara... Quando eu vou na casa dele, assim, essas ocasiões em que a gente trabalha, porque como ele trabalha muito, a minha vida é muito cheia também, a gente não se vê muito. Mas aí, quando a gente tá trabalhando junto, a gente se vê mais, né? E, cara, sempre que eu tô na casa dele, e ele adora tocar violão e conversar sobre música, né? É a coisa que deixa ele mais feliz na vida. Então eu vou na casa dele e a gente fica umas 3 horas, ele tocando... a gente conversando sobre aquilo. Enquanto ele tá tocando, eu falo, puta que pariu, que animal, cara. Animal. Aí agora eu vou fazer não a meia culpa, mas eu vou te contar o resto da história, né? O tal do acorde João Bosco, né? Aí o professor falava, pô, eu vou te ensinar um acorde João Bosco, e durante isso foi um trauma na minha vida, cara. Eu sou um medíocre tocando violão. Não dá. Então ali não dá, né? Isso aqui eu não vou fazer. E aí, meu amigo, eu comecei a comprar os discos dele pra escutar mesmo, estudar, entender. Aí eu falei, cara, ele fundou um estilo de música, né? Sim, porque tem os acordes e tem a famosa mão direita, que é pior ainda, né? Porque os acordes até dá pra fazer. Eu sou um sub-pianeiro de 5ª categoria, mas eu pego o songbook lá e os acordes você monta, né? Mas a levada... É difícil. Eu já tô em outro instrumento, não nem que eu quisesse. Mas a levada é que, pô, e ainda canta absurdamente, né? Ele é incrível mesmo. Cara, que legal que você fala com esse carinho dele, que é importante, cara. É uma coisa que faz parte da tua história, né? Sim. E você, cara, você tem uma carreira e um processo todo super independente, então é natural. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Diga. Esse livrinho aqui, aliás, eu vou te fazer um convite ao vivo aqui, vou te colocar num momento aqui de que você não vai falar o não agora. Se ele vier, você fala depois. Mas olha só, a gente teve a ideia de escrever aqui. A gente deve entrevistar esse ano, trocar ideia com umas 30 pessoas. Tá? Então, pô, aliás, te agradeço de estar aqui. Com o maior prazer. Pô, cara, foi incrível. Com o maior prazer. Ter aceitado o convite tão rápido. Aí tive a doutora Ana Cláudia Quintana Alantes, a entrevista com Lenine foi um luxo. Aí tem Tamara Klink, Monja Cohen, o João Marcelo Bosco, ele vai estar aqui, uma turma. E aí a gente teve a ideia de pedir para vocês escreverem o que vocês têm de desejo aí até essa segunda parte da vida no dia do aniversário de vocês, tá? Então, qual que é o termo em inglês que a gente usa, que Ariano Suassuna está revoltado em seu túmulo e não iria ser entrevistado aqui, é bucket list, né? Que é a lista de desejos e tal, diante de uma possível morte. O Suassuna se levantaria aqui e ia embora na hora. Jogaria um balde na sua cabeça. Na hora. E ia dar uma ótima coisa de rede social, né? E aí, cara, eu tenho vontade que isso aqui virar um livro. Sim. Sabe? Fazer um livro legal e tal. E eu acho que esse livro aqui precisa de prefácio de Chico Bosco.
Mas eu não tenho desejo de... Não, você vai escrever e o prefácio também eu tô te convidando pros dois. Aí põe no dia do teu aniversário aqui, tá bom. que o prefácio aí você faz aí Talvez para virar um livro, você possa pedir às pessoas, já tô me metendo no seu livro. Aí, por favor. Para aumentar um pouquinho, eu não sei. É porque eu vou fazer uma coisa curtinha. Não, então faz o que você quiser. Já que você tá mudando tudo aí, você já é dono da ideia. Olha o tamanho aqui que tá o meu aniversário. Cara, faz a página inteira. Vai. Eu vou fazer uma coisa curtinha. Depois, se você quiser, quando você estiver preparando o livro, eu desenvolvo um pouco mais. Maravilhoso. Tá? Então pronto, temos um acordo. Tá bom. E aqui, ó, eu vou mandar esse recado para Didi, que tá lá curtindo férias com Hertos. Tá bom. Dizer que Chico tá escrevendo aqui. Eu vou mostrar para vocês dois o que ele tá escrevendo, só para vocês, porque o que vai acontecer com esse diário que está se tornando numa coletânea de pensamentos de pessoas incríveis que entendem a vida de um jeito muito peculiar, a gente só vai saber lá no final, quando o livro estiver pronto. Chico, eu entrevistei a Monja Coen e lembrei dela de uma vez eu estava fazendo uma live dela, lá na pandemia, cara, naquela época que as lives se tornaram uma necessidade pra gente ter válvula de escape, né? E aí eu falei com ela que, no meio da nossa conversa, eu perguntei pra ela, mas a senhora tá bem? A senhora tá precisando de alguma coisa? Como é que a senhora tá? Eu queria saber, porque, a pandemia tá mexendo com todo mundo. Ela falou, meu filho, eu tô muito ansioso, que eu tenho que entregar 2 livros, tô muito ansiosa. E aí uma menina que tava na live ali, escreveu assim, nossa, gente, a monja fica ansiosa, todos os meus problemas acabaram. Eu falei, cara, mas por que você acredita? Eu não sei se todos os problemas dela acabaram, mas todos os problemas do mundo estão muito graves, né? Porra. Não é? Se a monja... Tu me fudeu agora minha meditação. Engraçado a pessoa achar que eu achei que os meus recomeçaram, então. Porra, bicho. A monja tá ansiosa? Tá ansiosa, cara, naquele momento. Eu vou tomar Zolpidem. Desisto. Porra. Não, cara. A gente vai, vou te ajudar nessa parada aí, cara. Porra, vamos lá no Kilimanjaro. Fazer umas coisas assim, cara. Cara, a única montanha que eu subi na minha vida, a única coisa que eu falei quando eu desci, eu nunca mais eu faço isso. Ah, não, mas isso foi antes de você me conhecer direito. Não, pelo amor de Deus. Calma, a gente vai dar um jeito nisso. Eu subi uma montanha no Atacama. 5.800. Razoável pra alguém que não tem nenhum... Caramba, não, que isso, tá doido, é muito alto. Nada, nunca fiz nada. Sim. Assim, tem uma boa condição física, mano. Eu nunca fiz nada, bicho. Porra, cara, eu fui chatão, velho. Não, mas calma. Tem coisa aí pra fazer. Então, caralho. E a minha mulher é 10 anos mais jovem que eu, né? Então ela subiu. Ela também subiu com dificuldade, mas melhor que eu. E quando a gente chegou lá no pico, tinha um morrinho assim no pico, de uns 2 metros assim. Pô, cheguei cansado pra caramba. A filha da mãe quis que eu tirasse uma selfie em cima desse morrinho. Quase que eu empurrei ela do... Ela quase morreu, ela nem sabe, ela quase morreu esse dia. E pra você ver como é que são as coisas. Aí quando a gente tava descendo, tinha neve muito fofa. Então, porra, o posterior aqui e o joelho, irmão. Cara, do ponto de vista do cardio, muito mais fácil, óbvio. Mas, cara, pega. Chegou nos 100 metros finais ali, minha perna já não firmava. Quando eu tava nesse desespero, querendo matar minha mulher, me matar e tudo, aí sobem 2 chilenos de regata e com a bicicleta nas costas. Humilhação demais. Humilhação, tipo Sherpa, né? Aí é humilhação Sherpa, demais, né? É isso aí. Ô figura, bicho. Porra. Eu vou te visitar no Rio, nós vamos tomar com o maior prazer. No meu caso, uma água com gás e limão espremido com teu pai. Você não bebe? Não bebo. Que é outra coisa que pode te ajudar, hein, cara. Mas é isso que eu tava querendo falar, que eu não quero mexer. Ah, entendi. Entendeu? Eu gosto de beber. Eu não bebo muito de periodicidade. Eu bebo muito assim, quando eu começo, eu vou. Eu entendo. Entendeu? Mas eu gosto muito. Mas é ruim pro sono. Muito. Muito. Acho que eu tô gravando aqui ainda. Quero gravar esse momento pra eternizar. E aqui, ó, leiam
Esse é demais. Aliás, vou falar com vocês aqui, ó. Leitura prazerosa, textos curtos, amarrados, com a inteligência peculiar de Chico Bosco. E para quem está precisando dar uma refletida sobre momentos específicos da vida, eu vou falar uma coisa aqui que ele vai me xingar, que é um guia de bolso. Então tá aqui, ó, o guia de bolso Chico Bosco, para toda vez que você se deparar com a situação da vida, que você dá aquela pensada assim, ih, rapaz, preciso pensar sobre isso. Abre aqui aleatoriamente numa página, que às vezes você tem o caminho apontado para você desaguar seu raciocínio. Muito obrigado. Escrevi uma coisa curtinha. Posso ver? Que eu posso e gostaria de, num futuro, desenvolver. Minha letra é bem ruim, é meio de médico, hein? Quer que eu leia pra você? Eu consigo. Consegue? Não, é bonito, cara. Ó, deixou emocionado. Conseguiu ler? Consegui. Obrigado, camarada. Deixa eu te dar um abraço. Você, meu velho. Porra. Encerrei o dia aqui já, ó. Ficaria aqui... A vida inteira, né, cara? Pô, que maravilha, mano.